Boa tarde, Nação Bugrina. O Conselho de Administração se reuniu hoje junto com o executivo de futebol, Michel Alves, e o treinador Carpini, e de comum acordo nós optamos por encerrar esse ciclo que se começou em agosto do ano passado, um ciclo muito vitorioso, onde o professor Carpini fez um excelente trabalho no ano passado, praticamente tirando o Guarani de um possível rebaixamento para a Série C, e também fez um excelente trabalho no Campeonato Paulista. O Guarani, através do seu Conselho de Administração, agradece e enaltece o trabalho desse treinador, que, com uma visão nova, demonstrou toda a competência que tem e o bom futebol que sabe fazer. A gente deseja uma boa sorte na carreira dele e não entendam isso como uma despedida, e sim como um até breve. Todo sucesso do mundo para você, Carpini, e parabéns. Obrigado por tudo que você fez pelo nosso clube e tenho certeza que você vai estar sempre torcendo para o nosso bem e nosso sucesso. Esse foi o pronunciamento do presidente do Conselho de Administração, Ricardo Moisés. Agora falará o técnico Thiago Carpini. Se posicionando. Presidente Ricardo. Thiago, boa tarde. Boa tarde. Agora, falando já como ex-treinador do Guarani, mas com uma bagagem imensa, um trabalho que rendeu frutos. Esse é o seu momento. Bom, boa tarde, né, Nação Bugrina. Talvez a gente, talvez não, né? Não imaginaria que fosse dessa maneira o fim de um ciclo, né? Um ciclo onde eu considero positivo, um saldo positivo de tudo que foi feito, né? Como o presidente Ricardo Moisés falou, né? Toda a ideia que foi implantada, uma filosofia, um conceito, toda a ideia nova, ela causa no começo uma estranheza, mas à medida que os resultados acontecem, o torcedor comprou a ideia, mesmo porque é o DNA, né, do nosso clube, da nossa torcida, um time que joga, que gosta de ter a bola, que busca o gol o tempo todo, mas a gente sabe que em função disso tudo move o resultado, que é o que sustenta o futebol, é o que sustenta esse clube. Então, fazendo um balanço, né, um ano, depois de muitos anos, eu acho que um treinador não ficava tanto tempo no comando do Guarani. Isso eu acho que vale a gente enaltecer, porque é um clube com uma grandeza enorme, um peso, uma tradição, uma camisa, uma torcida apaixonada, uma camisa onde vários craques, né, vestiram e fizeram história. E a gente ter feito parte pequena dela, mas eu acredito que um legado foi deixado. Uma campanha de recuperação ano passado, uma campanha boa no Paulistão, uma final, né, do Troféu do Interior, muito próximo de conquistarmos o título, um tabu que foi quebrado no épico derby. Eu tive a oportunidade de participar de 2, acho que é um balanço positivo também, saímos de forma invicta, né, um empate e uma vitória, então tudo normal também em Campinas, isso é bom, isso me deixa também muito feliz. E só tenho a agradecer, né? Gratidão, todo ciclo ele tem um começo, um meio e um fim. E acho que era importante, né? Acho que em algum momento alguém tem que sacrificar para que as coisas continuem acontecendo. E as coisas elas precisam continuar acontecendo no Guarani. E a partir do momento que elas acontecem, você compra muitas brigas, você compra muitos inimigos, né? Eu brincava muito com os atletas, né? Antes de fazer um agradecimento especial a esse grupo, a esse vestiário, a esse ambiente, a essa família que nós construímos aqui, por mais que as pessoas às vezes insistam em plantar que existia algum tipo de discórdia no vestiário, isso nunca existiu. O que nós temos de melhor aqui no Guarani são as pessoas. Né, o nosso ambiente, a nossa fisioterapia, nosso departamento médico, nossa comissão técnica, nosso gerente de futebol, Michel Alves, nosso executivo, né, o conselho de administração, que esse ponto eu entro depois mais a fundo em alguns detalhes,
o que a gente tem de melhor são as pessoas, desde a cozinha, as pessoas trabalham aqui com muito amor, né? Seu Sérgio, Pedro, o pessoal da rouparia. Isso sempre me fortaleceu, me fez fazer por eles, pela nossa torcida, procurar ser melhor, fazer um Guarani melhor, um Guarani sem ser dependente de tantas pessoas, né? de tantos patrocinadores, ou pessoas que às vezes se colocam à frente da instituição e se julgam mais importantes que o Guarani. E isso tem acontecido nos últimos anos, talvez tenha sido o começo ou algum ponto que nós nos perdemos na nossa história grandiosa e começamos a fracassar em competições e a amargar rebaixamentos, talvez por essas pessoas que se colocavam acima da instituição pensando em interesses próprios. E a partir do momento que você começa a pensar no Guarani, num orçamento mais planejado, numa folha mais enxuta, onde joga o melhor, onde a gente faz o que é melhor para a equipe, para a instituição, onde a gente tem que ter responsabilidade no que faz, porque o ônus fica, eu estou aqui de passagem, a minha passagem hoje ela se encerra, os atletas que estão aqui estão de passagem, o conselho de administração está de passagem, e o clube fica. Então a gente tem que ter muita responsabilidade em cima disso tudo, e sempre decidir a verdade, o olho no olho, o que for melhor para o jogo, para o Guarani, para a nossa vitória, para a nossa caminhada, para o nosso processo de reconstrução. E essas pessoas, elas esperaram esse momento, né? Muitos aí devem estar muito felizes, mas eu acredito que a grande maioria entende, né? O torcedor sempre me apoiou, a grande parte da torcida, que nós fizemos um trabalho e deixamos um legado. O ciclo se encerra, a vida segue, eu tenho certeza que o Guarani vai alcançar voos maiores ainda esse ano dentro da competição, o profissional que vem aqui, é o momento que eu falei com a diretoria, né? Alguém tem que se sacrificar, e nesse momento eu precisava sair de cena para, de repente, a gente obter uma resposta, de alguma maneira, dar uma resposta para a nossa torcida, para esse grupo que merece, e eles vão dar resposta, um grupo bem montado, bem formado, um grupo de homens, de muito caráter, de muito trabalho. Eles sentem muito esse momento, mas nada dura para sempre, né? Um momento ruim, ele passa, assim como um momento bom também acontece a oscilação, e no período de um ano foi a primeira vez que nós vivemos essa oscilação, e todas essas inimizades que nós compramos por pensar no Guarani, nesse momento eles se fortalecem, tá? Então, as notícias plantadas, as notícias infundadas em relação a sempre fomentando situações de Fumagalli, de Ricardinho, não tem absolutamente nada, nem amizade mais com o Fumagalli, inclusive. Não tenho absolutamente nada para falar dele, se ele tiver para falar de mim é um direito dele, também eu respeito. O que aconteceu eu guardo para mim, e se um dia nos encontrarmos, eu falo para ele que é a parte interessada e não ficar fomentando isso na imprensa, eu acho muito pequeno, né? Eu acho muito vazio, isso não é o meu perfil. Em relação ao Ricardo, no momento de construção de ideias do ano passado, de consolidação na Série B, no momento de vitória no DEB, não se foi falado em Ricardo em momento algum, e quando as coisas começaram a enroscar, começaram-se a plantar essas notícias de Ricardo, como se o que não tinha sido a solução do problema tivesse nesse momento passado a ser a solução dos problemas. Então, só para ficar bem claro que eu não tenho nada contra o Ricardo, desejo sucesso na trajetória dele, para ele, para a família lá no esporte. A situação que colocaram financeira também para o Ricardo foi um absurdo. O esporte, um time de Série A, né, às vezes o torcedor também precisa saber disso, não conseguiu nem pagar a mesma coisa que o Guarani pagava na Série B. Então você pensa o que fizeram. Então ele também não tem culpa disso. Se ele fez, talvez entenderam naquele momento que era um merecimento, mas para a gente poder reforçar a nossa equipe, trazer mais jogadores, contratar os meias que nós tanto precisávamos, mais um lateral, algumas peças para nos fortalecermos, nós precisávamos enxugar um pouco mais essa folha de algumas contas muito altas. Enfim, isso ficou no passado, só para esclarecer alguns pontos e não deixar nenhuma aresta, né? Porque a gente ouve muita coisa, absorve muita coisa e às vezes prefere não entrar num atrito, até porque a maioria da imprensa sempre me apoiou, sempre foi muito paciente comigo. Eu agradeço vocês demais por todo o apoio, por todo o carinho que vocês me deram nesse ano. Né, toda a paciência, às vezes no momento de oscilação, de dificuldade, mas algumas coisas não foram verdades. Então agora, só para não ficar nenhum ponto fora da curva, aí a gente deixar tudo bem esclarecido. No jogo do Red Bull, eu estava pensando em
deixar um título para o Guarani, deixar mais um legado para o clube, não em preocupado se o Ricardo ia fazer o 100º ou o 20º jogo. Isso não era o momento. Meu foco era outro, como eu falei, pensando na instituição. Então, para ser breve, é isso. Meu agradecimento a toda a nação bugrina. Difícil, um Guarani sempre foi, sempre será especial na minha vida, na minha carreira, na minha formação de jovem, na minha formação de atleta, na minha formação agora como treinador. Outras situações vão surgir e de repente em algum momento a gente volte a se encontrar. Agradecer esse grupo, pedir para que você, torcedor, apoie esse grupo, apoie o trabalho do Michel Alves. Tem sido muito bom, muito bem feito, junto com o presidente Ricardo Moisés e parte do conselho. Quando eu digo parte do conselho, é que não é segredo para ninguém que sempre a gente tem alguns desentendimentos, algumas rusgas, e eu tive com uma pessoa já no passado, e essa pessoa voltou agora, e vocês sabem muito bem quem é, você torcedor que acompanha. E matar um leão por dia até é fácil, duro é você conviver com cobra. E eu tive que conviver. Depois do derby, coincidentemente ou não, do derby em diante, as coisas parece que enroscaram, né? Eu acredito muito em energia, em propósito de Deus nas nossas vidas. Você faz o bem, você colhe o bem. E essa pessoa tem insistido em interferir, em atrapalhar, por mais que ela não consiga, mas nesse momento de oscilação ela se fortaleceu e ela está aí dentro do CA. E de repente, se ela for bugrino, como eu sou, se sacrifica pelo clube, faz aquilo que eu estou fazendo. Eu estou me sacrificando para que as coisas deem certo. Talvez seja o momento das pessoas também refletirem, se sacrificarem, né, pelo bem. Se for realmente um bugrino e pensar na instituição, tira o time do campo, deixa o Ricardo trabalhar, deixa o Michel trabalhar, deixa o Rubão, deixa o Marcos Lena, deixa o Caixa, deixa o Marconato, deixa o Felipe. E ponto. E é isso. Vida que segue. Então, Guarani, você é maior que todas essas pessoas. Eu não vou aqui citar nomes porque não cabe a mim, senão parece que no momento de saída a gente começa a atacar e agredir. Não é? Eu fui atacado e agredido esse tempo todo. E ele se fortaleceu nesse momento de dificuldade e fragilidade nossa. Tudo bem articulado. Talvez agora esteja do jeito que ele quis, né? Interferindo no trabalho dentro da comissão. Enquanto nós tivemos, isso nunca foi permitido, nunca foi influenciado em contratação, nunca influenciou em escalação. Anteriormente acontecia, e enquanto eu estive aqui, eu saio aqui, olhando o olho no olho do torcedor e sabendo que eu fiz o melhor pelo Guarani, o que era melhor para o Guarani, errando, acertando, errando muito, acertando também algumas vezes e aprendendo e evoluindo bastante enquanto ser humano, enquanto profissional. E é dessa maneira que eu me despeço de você, torcedor, agradecendo por todo o apoio. E obrigado. Eu acho que eu não vou continuar muito não, senão eu acabo me emocionando. Agora no vestiário também foi difícil abraçar todos e talvez hoje eu senti o tamanho do carinho que esses caras têm por nós. Thiago, obrigado. Foram quantos anos como atleta do Guarani? 3 anos como atleta. Quase 3. Um ano como treinador. 36 como torcedor. Exatamente. A gente vai se encontrar na arquibancada no mínimo. Vai com Deus. Está encerrado o pronunciamento.